Olá, torcida vascaína. Mais um vídeo sobre o nosso time. A manchete é que a adaptação dos reforços e jogos, treinos, veja como o Vasco vai aproveitar a pausa até o Brasileirão. Então agora o Vasco vai esperar, né? Até o dia 30 de março para ver o que pode acontecer, né? Pegar os reforços que chegaram na semana passada, adaptá-los ao time, a tudo, a temperatura, o calor que está fazendo aqui no Rio de Janeiro, e ver se dá certo, né? A gente tem que acreditar, mesmo com um time médio, né? O time do Vasco é um time médio. Está jogando bem contra times médios, mais inferiores e time pequeno, mas quando vai jogar com um time grande é uma dificuldade. E aqui eu vou destacar as palavras do Pedrinho a respeito do VAR. Vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Nenhum contexto de jogo vai ser avaliado por mim aqui, obviamente. Eu só quero pontuar a questão da linha do VAR. E não estou entrando no mérito do jogo, mais uma vez, só repetindo e deixando claro. Mas em 10 segundos, uma avaliação de um lance tão ajustado demonstra então uma evolução do VAR num nível absurdo de um jogo para o outro. E olhando, revisando, tentando ser o mais justo possível e pegando as informações com o VAR, que a linha da tecnologia vem de baixo para cima, por isso que a cabeça do Bruno Henrique fica fora da linha e dando a sensação de impedimento. É a imagem que nós temos. A imagem que nós temos, que o corte primeiro tinha muito mais corte para fazer, para esticar. E a outra é que a cabeça do Bruno Henrique passa por fora da linha. Então, um lance polêmico, que poderia mudar a trajetória do jogo, e numa avaliação, na minha concepção, extraordinária do VAR. Então nós tivemos uma evolução do VAR de um jogo para o outro de uma forma excepcional. E só para deixar esse registro, que isso não tem nada a ver com o conteúdo do jogo, que o professor Carilli vai falar, mas para deixar bem marcado que assim me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida para outra. Tá bom? Então, se for o registro do Pedrinho, né? Acho que tem razão. Normalmente um lance ajustado desse requer alguns minutos, 2, 3 minutos, para se decidir. E ali levou 10 segundos ou 20 segundos. Foi muito rápido. Realmente foi muito rápido. Se fosse o contrário, né? Se fosse o gol do Vasco contra o Flamengo, acho que ia levar 1 hora. O Vasco está fora das finais do Campeonato Carioca, por isso terá 3 semanas livres até a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março. Será um jogo, né? Será um longo período, né? Longo período para Fábio Carilli trabalhar e a organização da equipe, que segundo a opinião do treinador ainda está muito longe do ideal. Eu também acho, está muito longe do ideal. Não sei se é culpa dele, acredito que não. Assim, sinceramente acho que não. Começou a ter tem 2 meses, acho que tem 2 meses. Não é possível, ele não é mágico também, né? Para pegar um time médio, o time do Vasco é um time médio, com reforços médios, que chegaram na semana passada, e transformar isso numa máquina de jogar futebol. Se fossem jogadores já que despontaram no Campeonato Brasileiro, em outras equipes,
e foram artilheiros, ou tiveram desempenhos excepcionais em outros times, aí você poderia imaginar isso, como aconteceu com o Atlético Mineiro, que contratou aquele jogador que o Vasco queria contratar lá do Palmeiras, não conseguiu, e ele já entrou fazendo gol, mas é um caso excepcional, né? Na coletiva, depois da eliminação, Carille garantiu que depois de 12 jogos pode dizer que conhece melhor o elenco, claro, né? Agora ele conhece, né? E que enxerga pontos positivos nesse início do trabalho, com uma postura mais corajosa da equipe nos clássicos, o que eu não concordo. Não acho que o Vasco esteja com atitude corajosa nos clássicos. Eu acho o contrário. Eu acho que jogou bem, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, foi uma excelente partida, eu estava até mais esperançoso. Não que o Vasco fosse tirar essa diferença de 2 gols, né? Acho quase impossível. Mas que fosse fazer uma partida melhor. Pudesse pelo menos ganhar o jogo, uma diferença de 1 gol, ou empatar. Mas não foi o que aconteceu. Como o próprio Carille adiantou na coletiva, a ideia do Vasco é buscar jogos treinos nesse período para manter os jogadores em atividade e testar as ideias da comissão técnica. Realmente precisa ter mais treinamento para jogadas ensaiadas, né? Você não vê jogadas ensaiadas no Vasco. Talvez seja isso que está acontecendo. Foi tudo muito às pressas, né? O Campeonato Carioca começou em janeiro, né? E o Vasco jogou com o time sub-20, agora há pouco tempo que vem jogando com o time titular, profissional. Então ainda tem a entrada de contratações, precisa de adaptação de reforços, né? Tem que ver que Garré, Nunes, Lloyd chegaram ao Rio de Janeiro semana retrasada, que foram relacionados para os 3 jogos contra o Flamengo, os 2 contra o Flamengo e o duelo contra o Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. Quer dizer, é muita coisa, né? O trio vem sofrendo dificuldade, em especial o calor, né? Com o calor, eles vieram no clima frio para se adaptar nesse calor. Então essas 3 semanas serão muito importantes para Nuno, Lloyd e Garré, principalmente na questão de adaptação, né? Como falou o Carille. A parte física eu acho que está deixando a desejar. Não sou preparador físico, não é a minha área, mas a parte física tem deixado a desejar. Vamos ver se com essas 3 semanas, né, que faltam para começar o Campeonato Brasileiro, se o Vasco consegue adaptar isso aí, né? Nos 2 jogos contra o Flamengo, o Vasco sofreu dificuldade para manter o ritmo de pressão adotado nos primeiros minutos. Foi o que foi observado, né? Carille disse, depois do jogo sábado, que o condicionamento físico dos jogadores está dentro da normalidade, mas o período será importante para o elenco retomar o fôlego até o início do Brasileirão. Casos como o de Paulinho, por exemplo, serão tratados com atenção. O meia vem de lesão do LCA ainda não conseguiu sustentar 90 minutos de uma partida no campo. Contra o Flamengo, visivelmente cansou e saiu no segundo tempo. Recuperação de Coutinho. Felipe Coutinho se machucou sozinho, né? A derrota para o Flamengo. E esse é o caso que preocupa no Vasco, né? Deve ter sido uma distensão muscular. Isso leva tempo, leva acho que uns 15 dias dá para recuperar, né? Se for uma distensão muscular, tudo leva a crer que sim. Botou a mão na virilha, veio caminhando, pegando tudo. Então, acho que, não sei, eu não sou especialista, mas acredito que uns 15 dias, 20 dias. Mais do que o físico, o técnico em algum momento, a parte mental do Vasco foi alvo
da queixa de Carille. Eu acho também a parte mental cai muito. Você, quando tem um time inferior ao outro, toma um gol, o time meio que desaba, né? Então, o time reconhece que o outro é superior. Se você der bons treinamentos, de jogadas ensaiadas, esse time tem condição de assimilar. Assimilando as jogadas ensaiadas, é um trunfo a mais para jogar contra Flamengo, Botafogo, Fluminense ou outro time da mesma categoria. Então essas 3 semanas, a meu ver, serão cruciais para o Vasco se manter, né? Então, era isso que eu gostaria de comentar. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal.